Olá, aqui é Paulo Trindade. Eu vou estar conversando com você aqui sobre o Bintal em tempos de pandemia, como parte da programação das atividades da Semana Virtual da ABT, a Semana Virtual do Tai Chi Chuan, seus 46 anos, na Praça da Harmonia Universal, a PHU. Nesse momento, então, a gente começa a fazer por alguns minutos uma reflexão que poderá nos permitir, juntamente com outras atividades e programações que estão dentro da estrutura que foi bolada para essa semana, de maneira inédita, com atividades totalmente virtuais e gratuitas. Então, bom proveito e que a gente possa ter essas pequenas palavras para que possamos refletir um pouco. A ideia primeira que eu vou colocar está inspirada numa foto que vem numa matéria do país, feita por um jornalista, fotógrafo da Reuters, que ele faz coloca uma criança, consegue fazer uma imagem de uma criança utilizando uma máscara e ela tentando andar numa bicicleta e falando que começar uma quarentena é tão difícil quanto sair de uma quarentena. E de fato esse é o primeiro ponto que eu coloco, já que a previsão inicial em março era de que a gente tivesse, no caso brasileiro, pelo menos 40 dias de paralisação. Nós já estamos com 150 dias e nesse momento realmente é bastante delicado a gente perceber que o nosso ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, dessa curva de crescimento, todos esses detalhes da questão da pandemia, ainda falta bastante coisa para a gente ter uma tranquilidade maior e retomar ritmos melhores e mais saudáveis de convivência. Isso nos afeta sobremaneira. Essa foto que foi feita, na verdade, foi feita em Wuhan, né, na cidade de Wuhan, onde começou, por coincidência, essa ocorrência, né, do vírus. E bem interessante que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, ou um pouco mais, é uma cidade grande e para o padrão chinês parece pouco, né? Mas a gente tem que, nessa sequência, uma grande quantidade da população do mundo, nós chegamos a ter 3 bilhões de pessoas paralisadas no mesmo momento nos vários continentes que nós temos no planeta, e essas pessoas passaram a ter uma vida com hábitos bastante diferentes, privadas da convivência, privadas do acesso ao trabalho, privadas do acesso ao seu local de estudar, acesso aos locais de socialização, aos locais de tomarem seus cuidados. Isso impacta sobremaneira sobre a saúde física, a saúde mental, o bem-estar emocional. Então a gente precisa nesse momento ver o que pode ser feito. Nesse sentido é que a gente vai fazer uma pequena reflexão e uma ponte com o Bintal e outras pequenas reflexões que podem nos ajudar, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi uma outra matéria que eu vi sobre ciência e saúde no G1, falando que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que passaram a ter atividades e hábitos bastante sedentários nesse período. Muito complicado isso, porque isso faz o aumento do peso de imediato acontecer, variações na alimentação que muitas vezes já não é saudável e a gente passa a ter então um complicador neste caso. E a gente fazer uma revisão de hábitos nesse momento e incorporar hábitos saudáveis pode ser muito importante. E isso é uma preocupação que vem na esteira dessa possibilidade que o Bintal pode contribuir com a sua proposição trazida pelo Mestre Wu como a arte de viver, né? Ou nesse caminho de viver, procurar viver bem, ou procurar tirar o melhor possível dessa experiência de passagem que a gente tem nesse caminho, nessa jornada de sobrevivência aqui na Terra, né? Então, tem uma afirmativa que foi feita pelo Adnan Amoriano, que foi numa entrevista que ele deu pro Roda Viva, logo ali nos primeiros momentos da pandemia, estava tudo muito quente, e ele trouxe uma expressão que marcou muito, repercutiu muito no país, que o mundo nunca vai ser mais o mesmo e que voltar ao mundo que era antes, a normalidade do mundo anterior, provavelmente nós não vamos conseguir fazer isso. Que fazer isso seria um retrocesso. Então o que fazer para frente? Nós vimos vivendo um mundo bastante conturbado, ritmo frenético, um nível de estresse altíssimo, com muitas crises controversas acontecendo ao mesmo tempo, o humano bastante comprometido em detrimento de outras possibilidades importantes que a gente precisa fazer e ter essa oportunidade de revisar,
e é um pouco disso. Então, ou seja, o mundo não é mais o mesmo, e o que fazer a partir daqui. E há alguns estudos de futuristas que mostram que a gente precisa estar atento a essa nova forma do homem de sobreviver, do humano de sobreviver, no contraponto a uma série de coisas que estão vindo, a parte inclusive da pandemia. Nesse sentido, eu vou compartilhar algumas tendências que vieram descritas numa matéria pelo Clayton Mello, nesse material do País, também muito interessante, uma matéria bem rica, que ele coloca que esse é um momento importante para a gente fazer revisão de crenças, que é um momento onde a gente pode de repente prestar atenção a como viver de uma forma talvez mais simples. Isso vai ter a ver com o nosso foco principal aqui, e aí ele traz a expressão do que menos é mais. Uma reconfiguração de espaços de comércio, muito importante, a maneira da gente visitar os lugares, de estar nos lugares, do comércio ofertar seus produtos e serviços para nós, essa lógica consumista frenética que às vezes nos coloca numa rotina, num ritmo muito forte, isso tudo para nós vai ser bastante importante. Novos modelos de negócios para a área de alimentação, para a área de vestimenta, para a indústria de automóveis, enfim, para a indústria de saúde, tudo isso muda e nós temos que ver o que isso muda de melhor para nós humanos, né? Experiências culturais imersivas, nós estamos tendo uma série de exemplos importantes nesse período da pandemia, principalmente, foi bem interessante, que vários tipos de iniciativas surgiram, muito criativas, quase todas elas desterritorializadas, utilizando espaços virtuais. E haja vista aqui o exemplo da ABT, que nesse ano está fazendo a sua celebração nesse tipo de ambiente. O trabalho remoto, o estudo remoto, né, numa característica e numa intensidade que nós jamais experimentamos, pegos de surpresa, essa pandemia então acelerou muito esse processo, que era uma tendência, e essa tendência vai se confirmando num tempo recorde com a nossa população, a sociedade tendo que se adaptar muito rapidamente para isso. Então, morar perto do trabalho, buscar novos conhecimentos e esses modelos para um tipo novo da gente se preparar no campo da educação, para como assimilar, desenvolver e se preparar para tudo isso. Um outro ponto que a gente coloca aqui nessa ideia do Bintal são as formas para a gente trabalhar ideias da meditação. Esse é o ponto que eu trago como uma contribuição intencional assim, importante, dado que um dos trabalhos importantes do Tahiti é esse mergulho para dentro de si, do taoísmo, esse mergulho para dentro de si, um retorno à natureza, à essência, à interiorização. Essa experiência é muito rica e quase toda a literatura que tem disponível disso, embora a experiência seja para ser vivida para além da leitura, inclusive, ou com o agregado da leitura, mas com muitas atividades muito pragmáticas, no Bintal a gente tem essa oportunidade de utilizar o Tahiti, ter esse contato com a medicina tradicional chinesa, com orientações através também do I Ching, são esse composto de saberes da cultura milenar chinesa que muito nos ajuda e nesse momento traz um repertório que pode ser riquíssimo para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida e por cada dia a gente ir fazendo às vezes por práticas muito simples, que é um dos princípios. Então dentro disso a gente tem a disciplina, a confiança e o respeito. São três pilares importantes para a gente colocar nessa rota, nessa caminhada. Isso vem descrito no Tao Te Ching e é uma lógica bastante importante. Disciplina, confiança e respeito. A outra coisa é que com o tempo um pode ajudar o outro, cada um de nós pode na convivência com o outro ser, se não um exemplo, pode ajudar muito na sua forma de aprender e na sua forma de ensinar. Esse contraponto é um estágio que aparece naquela vida do caminhante, na rotina do caminhante. É uma das formas de se aprender. O Bintal é aprender ensinando e ensinar aprendendo. O Mestre Wu nos coloca isso de uma forma brilhante ao longo desses 46 anos, compartilhando de forma das mais variadas com seus alunos, seus discípulos,
seus admiradores, os aprendizes que todo o tempo está, e de uma forma também muito especial, porque ele está sempre se colocando como um aprendiz de todo mundo. É um professor e ensina todo o tempo. Então, esse estado de meditação que ele conseguiu desenvolver, estando entre nós, estimulando as pessoas, na praça, em contato com o que oferece, quem consegue desfrutar dessa presença ou já teve essa oportunidade e carrega dentro de si esse exemplo, pode, aonde tiver, em qualquer lugar que tiver, com qualquer pessoa, encontrar a sua melhor maneira de praticar, a sua melhor forma ou modalidade de praticar, seja pela arte marcial, seja por um outro tipo de manifestação. O importante é que esse espírito do Tao, né, essa maneira de tentar se aprimorar, de ter a humildade para se aprimorar, de ter a paciência de se aprimorar, de persistir com as coisas estando mais favoráveis ou menos favoráveis, e isso se superando, aprimorando. Isso é muito importante nessa rota do Bintao. Então, como princípio importante para colocar nessa perspectiva da meditação, está a arte do caminho suave, né? O praticante se fortalecer através dessas práticas suaves, desse jeito mais leve dentro do possível. Desafio para todos nós, e a pergunta é: quem de nós não tem os seus momentos difíceis? Quando não, muitos deles. E nessa oportunidade de aprimorar dentro do momento difícil que está uma grande chave para a gente se superar. O bom viajante atravessa a terra sem utilizar armas e armaduras, né? Por vezes a gente tem uma formação, uma educação em muitos lugares que a gente está sempre dotado desse preparo, né? Para estar uma guerra. E quanto mais despojado talvez a gente conseguir estar para essa jornada de aprendizagem aqui, de aprimoramento, pode ser melhor. Isso é uma lógica de princípio que está dentro desse caminho do taoísmo. Quem percorre esse caminho gera virtudes, e então, por meio das palavras e esse tipo de movimento, o movimento desde a atividade consigo ou a partir de si, isso faz a gente ter um encontro e uma possibilidade de harmonização muito importante. Então, cada um de nós que é praticante saberá dizer, ou cada uma pessoa que vive a sua experiência, poderá dizer como é que é a sua jornada de aprimoramento, como é que é a sua jornada de transformação por esse caminho que se vive, que é o caminho do Bintao. Para colocar ainda dentro dessa perspectiva, a gente traz algumas contribuições sem maiores aprofundamentos nesse momento, mas para reforçar para quem já conhece, ou para alertar para quem estiver interessado o que o Tai Chi ou o Bintao ou essas modalidades que são aplicadas e praticadas na praça, são várias, ou quem pode aprender com o mestre, ainda que algumas hoje já não sejam tão praticadas rotineiramente na praça. Os benefícios do Tai Chi e desses movimentos da meditação estão ligados ao seguinte: reduzir o estresse, foi uma das primeiras coisas que eu falei, esse ritmo frenético que o mundo vinha. Então, essa harmonização, esse estado mais de equilíbrio, de harmonia e de paz. Regular a pressão sanguínea é um princípio importante, uma possibilidade de uma reação fisiológica importante. Diminuir taxa de metabolismo basal, melhorar o sono, diminuir níveis de insônia. Viver, quem trabalha a mente, trabalha com uma quantidade grande de possibilidades de reflexões e de abstrações, pesquisando, trabalhando a dimensão mental, intelectual. Na medida em que você faz trabalhos com meditação, isso pode ajudar muito, e nesse momento praticamente todas as iniciativas que estão sendo consideradas competitivas, elas fazem de alguma maneira o uso do trabalho da meditação, seja numa perspectiva hinduísta ou ligada a alguma outra religião, que tenha como princípio a prática que passe pelo autoconhecimento, e quase todas as manifestações vão passar por aí. O importante é a gente ter em conta que, inclusive dentro da filosofia taoísta, se traz a ideia das formas diferentes de abordar. Pode ser numa perspectiva mais filosófica, numa perspectiva mais religiosa, numa perspectiva mais educativa, mais cultural, voltada para a saúde. E essa é uma ênfase muito importante que o Mestre Wu faz, voltado muitíssimo focado na saúde, no bem-estar,
com características educativas, valorizando a cultura e a educação, trazendo o que tem de mais rico da história do mundo oriental. Conseguiu mesclar isso com várias vertentes que nós temos que são voltadas para a saúde, dando seguimento inclusive com os filhos que são médicos e com muitos professores que são acompanhantes, seguidores dele do trabalho, que estão fazendo sua difusão e ampliação do trabalho, que traz a sua maneira de observar de forma importante. Então, favorecimento da atenção por essa passagem da meditação, e a meditação talvez seja muito bonita através do Tai Chi principalmente, do Qigong, do Wushu. Então, uma série de práticas extensiva a outras modalidades. Eu até vou estar mostrando algumas práticas aqui que eu costumo fazer também com essa mentalidade do Bintal, grande parte delas aprendidas ali com essa orientação muito especial do Mestre Wu. A melhora então dos níveis de aprendizado com isso e favorecer positivamente os níveis de memória, nossa interação com características do trabalho de memória. Parte do que eu estou falando aqui traz como possibilidade o seguinte: se a gente está num momento difícil e quer mudar, ou se a gente está num momento que a gente quer mudar e também não tem exatamente o norte, a possibilidade de você se aproximar do Bintal, se conhecer melhor através do contato com as pessoas que estão ali, isso poderá ser uma experiência bem especial. Você se inspirar com algumas pessoas e aos poucos se refinando, se tornando seu próprio mestre, seu aprendiz de si mesmo, dedicando tempo para si. Todo dia é dia de renovar ou de começar tudo novo de novo. Esse é o nome do capítulo de um livro que eu estou como coautor, fazendo parte do livro Como Mudar Sua Vida, que é um livro no campo do coaching, que é um segmento interessante, que eu fiz um contraponto para trazer uma pequena ideia sobre essa conexão entre ciência, espiritualidade e religião. Embora a gente aqui não esteja a fazer nenhum proselitismo de um desses campos, mas salvaguarda a lógica da essência dos saberes que perpassam essas possibilidades, esses campos de conhecimento. E aí vem que para uma pessoa que tem uma perspectiva mais religiosa, ela pode aprender com uma orientação às vezes até mais sistematizada, e o mundo do coaching teve uma maestria em fazer isso, embora numa dimensão que adaptou muito para essa vida muito puxada que a gente tem. Pessoas mais leigas também podem ter essa perspectiva talvez mais aprofundada, tem uma referência, algumas referências importantes associando isso lá em alguns estudos, até do Wu Wei, que traz na literatura algumas informações importantes, são livros importantes que conectaram com escolas de pensamento que trabalhavam a lógica do pensamento positivo. Isso me chamou a atenção num certo momento, porque um ramo da psicologia começou a estudar isso, que foi a psicologia positiva, e essa rota do caminho pelo caminho da felicidade. E o Bintal, como trata dessa arte do bem-estar, e o mestre preconiza muito, difunde, fortalece, estimula muito, que a gente procure escolher ao refletir fazer as coisas, ou refletindo para escolher o que fazer, ver aquilo que pode nos trazer melhor sensação de bem-estar, uma melhor ou maior sensação de felicidade. E essa alegria é uma busca naturalmente. Então o Bintal ele pode proporcionar essa resposta bastante importante e bastante positiva. Então a gente pode, por meio de algumas práticas, conseguir desenvolver isso. A conexão que eu fiz aqui com o coach é porque eu me aproximei, porque venho estudando na psicologia algumas questões e cheguei na psicologia positiva e me deparei com uma grande quantidade de matrizes teóricas que ajudam a poder dialogar nesse campo, que num outro momento a gente pode estar aprofundando. Aqui apenas estou apresentando passagens por muitas práticas que desenvolvem o autoconhecimento, e aqui valorizar bastante as práticas conectadas com a filosofia oriental, particularmente o que está conectado com o que o mestre divulga aqui entre nós sobre o Bintal, e nesse livro que ele tem uma orientação especial com vários discípulos colaborando para montar uma parte da biografia e da obra e da contribuição dele e da experiência que ele amealhou aí desde a primeira metade do século passado
até hoje com uma vida bastante ativa entre nós. Então, dentro dessa conexão, há um campo que cresceu muito, foi esse campo da programação neurolinguística, de inteligência emocional, constelação familiar. São segmentos diferentes que hoje estão com ferramentas, com possibilidades de sistematização, de você entender melhor os processos mentais e conexões que a gente faz para poder, se conhecendo melhor, se elevar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, ser um humano melhor. Isso é fantástico e claro que na profundidade o tal assimila tudo isso, acolhe tudo isso. Quem tem se dedicado um pouco mais pode compreender o que eu estou falando, e para todos nós que estamos praticando essa jornada nesse caminho, sabemos que o caminho é pela essa vivência, esse recolhimento interior, essa coisa do silêncio na caminhada. Claro que é uma prática de como fazer, né? A arte de silenciar não é no sentido de se calar, são as maneiras diferentes de assimilar para refletir, as maneiras diferentes de se expressar. Mas aqui, para esse momento que a gente está fazendo da semana, fico com essas colocações. Muito agradecido pela oportunidade de falar aqui, parabéns a todos que organizaram esse evento, agradecido de fato pelo convite também e a oportunidade de estar somando aqui, e que a gente possa seguir dialogando com outros eventos e outras atividades como a ABT de forma muito especial costuma fazer. Um abraço a todos.